Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Pois é, Joelson, boa tarde mais uma vez e boa tarde para você que está nos acompanhando. Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa, nós vamos trazer aqui informações sobre o diálogo, o encontro entre Charles da Silveira e Silvio Mendes. Exatamente. E será que o doutor Silvio pensa em deixar a base ou o bloco aliado ao prefeito Firmino Filho? Será que ele pensa na oposição? Ele que tem sido assediado por segmentos do MDB para uma possível filiação. Atualmente, o ex-prefeito está sem partido. Tá aí então, Elivaldo. Vamos falar desse assunto daqui a pouquinho aqui no Jornal do Piauí. Mas antes, nós vamos conversar, Elivaldo Barbosa, com ele que já foi governador do Estado, ministro, senador da República, Hugo Napoleão, Elivaldo Exatamente. Barbosa. Ele que está hoje filiado ao Deputado federal. Deputado federal. Ele que está filiado hoje ao PSD. E muita gente se pergunta, Hugo Napoleão volta a disputas eleitorais em breve? Vamos saber com ele, tá? Estamos aqui recebendo o melhor do que o próprio governador e ministro Hugo Napoleão. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito prazer obrigado. recebê-lo aqui no Tudo bom, senador? Jornal do Piauí. Tudo bem? Olá. Tudo bem, senador? Graças a Deus. Prazer vê-lo. Bom, nós vamos tratar muito a respeito aqui de política, não só política local, mas e também das próprias pretensões do ex-governador Hugo Napoleão em relação à política. Mas, antes de tudo, gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui, a experiência que tem, para a gente falar um pouco da política nacional. Como é que o senhor tem visto os desdobramentos dos temas mais recentes, envolvendo o protagonismo do Judiciário, do Ministério Público, a participação da Polícia Federal diretamente nos destinos políticos do Brasil e a forma como chegou ao poder Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal? Bem, são muitas perguntas, mas todas elas pertinentes, todas elas dizem respeito à atualidade brasileira e eu devo dizer, antes de mais nada, que efetivamente duas coisas são extremamente positivas, todos sabem, no governo do presidente Jair Bolsonaro. A questão da economia, que tende para uma economia de mercado, o Brasil começa a retomar suavemente, mas está seguro, um crescimento, o desemprego cai, portanto, o número de empregos tem melhorado e a injeção na economia se faz presente. E a questão da segurança. Não há dúvida nenhuma de que o ministro Sérgio Moro tem trazido mais tranquilidade aos lares brasileiros, não obstante a imensa e lamentável gama de crimes que se perpetuam na sociedade brasileira, mas, de qualquer maneira, nós estamos sentindo que há uma presença. Qual é, com relação ao Executivo, a recomendação que eu faço? Eu faço de prudência, de calma. Nós estamos num período de concórdia e não de discórdia. Nós estamos num período de soma e não de diminuição. Nós estamos num período de multiplicação e não da divisão. Ou seja, o que nós precisamos é mais harmonia. E eu diria isso e recomendaria às partes, e aí ambas as partes governamentais, as partes de oposição, mais prudência, mais cautela, mais reverência ao povo brasileiro. Isso o senhor se refere ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro no aspecto político, senador? Não, no aspecto político ele tem toda a autenticidade e é isso mesmo que tem que ser feito. Eu diria apenas que eu recomendaria ao presidente, aos governantes, aos ministros e aos líderes da oposição mais tranquilidade. Eu recomendaria mais suavidade. Menos aspereza na fala, por exemplo. Menos aspereza na fala. Eu recomendaria realmente dizer, mas as pessoas são assim. São, mas nem toda a população é. Eu não sou. Eu gosto de usar da concórdia, eu gosto de usar da harmonia, eu gosto de usar da prudência. Outro dia mesmo, na mensagem, esse ano, a Assembleia Legislativa, o governador do Piauí, Wellington Dias, todos sabem que eu nunca fui, vamos dizer, um político que estivesse a seu lado ou na sua coligação, mas veja o que ele fez. Ele é um homem educado. Ele foi à Assembleia Legislativa e leu, era um discurso lido, sugestões e conselhos que eu havia dado a ele quando ele começou a sua atividade governamental. E, às vezes, eu quero dizer que nós conversamos. Quantas funções você tem no governo, quantas secretarias, quantos DAS? Nenhum. Mas
Quantas oportunidades de conversar sobre o Piauí? Todas. E aí, sobre o Piauí é mais importante que todos nós. Então, nós devemos, nessa hora, baixar um pouco a bola, fazer como eu sugiro a nível nacional, a nível do Estado também, na Assembleia, nas câmaras municipais. Vamos baixar a bola, vamos nos respeitar, vamos respeitar a dignidade do ser humano, da mulher, do homem. Vamos entrar com o coração e não com os pés. Já que o senhor falou a respeito do governador Wellington Dias, o governador Wellington Dias está experimentando neste governo algo que o senhor experimentou no seu governo, que foi uma desavença com a presidência da República, né? E parece que o senhor teve essa experiência. Até que ponto isto foi ruim ou é ruim para o Estado do Piauí? Eu tive, foi muito difícil, foi no período do regime de exceção. Eu tive uma divergência grande e isso me custou muito na época, mas eu tive a coragem, a firmeza, a determinação de apoiar Tancredo Neves para presidente da República, num discurso da Sudene, que ficou lembrado por muitos anos, em que eu dizia que o piauiense não se ajoelha. O Piauí não fica de joelhos perante a nação. O Piauí é altivo e cada lágrima que cair em solo brasileiro será a semente para germinar um novo tempo, uma nova aurora. Isso eu dizia naquele tempo e digo sempre. Vamos jogar essas lágrimas de emoção para fecundar um terreno fértil de grandeza. O Brasil precisa, e sobretudo a juventude. Para que estamos nos digladiando, nos achincalhando, falando palavrões, tecendo considerações grosseiras? Para quê? Para ensinar a juventude assim? Não. Vamos ser altivos como merece o povo brasileiro, como merece o povo do Piauí. E como se observa, senador, esse clima de confronto, de embates dos governadores da região Nordeste em relação à presidência da República? Bem, isso é natural em todas as épocas, né? Eu me lembro também que, na minha época, os governadores do Nordeste se insurgiram, em sua grande maioria, contra o poder central. Isso é da onda política, isso aí tem que ser aceito. Não como divisionismo. Não vamos, pelo amor de Deus, pensar em dividir, em criar, como dizia que a grande música, o Nordeste Independente, havia uma música da... Que Elba Ramalho gravou. Elba Ramalho, exatamente. O Jô Soares tinha um programa de televisão que ele dizia, tirou daqui. Eu ia dizendo, e na realidade você chegou à conclusão anteriormente. Elba Ramalho, Nordeste Independente. Não, independente na altivez, independente na grandeza daquilo que o nordestino realmente contribui e contribuiu para o centro-oeste, para o centro-sul, para o norte e para o sul do país. Essa grandeza, mas não divisionismo, não sectarismo e muito menos ódio. Então é preciso levar as divergências, sim, elas são oportunas. Então o senhor teve a mesma postura do governador Wellington Dias em relação ao governo da época, o governo de Figueiredo. O senhor acredita que ele deve ter também... Dizem os latinos, mutatis mutandis, quer dizer, de uma maneira ou de outra, eu tive também. Não foi exatamente pelas mesmas circunstâncias. Sim. Talvez agora seja um pouco mais política. E na minha época era um pouco mais questão de democracia, que nós queríamos a redemocratização do Brasil. Agora é uma questão mais intrínseca de política, como os estados nordestinos votaram mais para o Haddad, então a tendência é que os estados nordestinos não sejam Bolsonaro. Agora, todos sabem que eu sou do Partido Social Democrático, que o partido apoiou Geraldo Alckmin para a presidência da República no primeiro turno. É óbvio que no segundo turno eu acompanhei Bolsonaro, mas nós do PSD estávamos com Alckmin. Então, essa é uma posição muito mais clara de deixar bem visível que eu estou de acordo. Eu acho que o Brasil precisa acertar seus lances, seus prumos. Se Deus quiser, vamos procurar eliminar a miséria, o analfabetismo por vez, como tanto lutou a Leda, minha esposa, quando era presidente do Mobral, da Fundação Educar. Enfim, vamos tentar fazer por todos os meios com que haja realmente ensinamento e não desorganização. E como o senhor vê o Piauí neste momento? O senhor tem acompanhado, mesmo à distância, mas tem acompanhado? Eu quero dizer, deixa eu fazer aqui, desculpe, a gente aproveita o ensejo, não fica bem, mas eu não estou fazendo campanha, o meu comercial. Eu procurei deixar o Piauí, deixar algo de substancial.
A Universidade Estadual do Piauí é do meu período. Correto. Era a FADEP, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Piauí, com auxílio, na época era meu secretário de Educação, o Átila Lira. E eu levei adiante um grande programa de educação para professores e professoras. Outro dia eu estava numa barbearia, apareceu uma senhora e diz, no seu tempo tinha material escolar, não faltava caderno, lápis, merenda e assim por diante. E é verdade, nós dávamos uma força muito grande. Eu criei o EMOP. No meu tempo, tirava-se, quando eu me dei por conta, sangue pelas ruas. Um trabalho humanitário, mas às vezes vinha com hepatite, uma doença qualquer. Então, criei o EMOP, onde há a garantia de que nos hospitais do Piauí sejam utilizados, vamos dizer, elementos sanguíneos altamente de procedência sabida, conhecida e transmissível. E também criei o Hospital Infantil, por exemplo, né? Essas são algumas. Quando fui ministro da Educação, eu iniciei, aí está o Hospital Universitário, que era uma menina dos meus olhos. Eu comecei no Maranhão, no Pará e no Piauí, casualmente 3 estados confrontantes, e onde não havia hospital universitário. E quando eu estava no Ministério das Comunicações, eu trouxe o celular para o Piauí. Eu fui alguém que teve sua marca, por onde andou. O meu tempo no Ministério da Cultura, eu fui ministro da Cultura também, foi pequeno. O que eu tive a oportunidade de trazer foram muitas bandas de música para as escolas do Piauí. Então, isso também aconteceu. Mas, de qualquer maneira, olhos voltados para o Piauí. O que o Piauí precisa? Eu acho que precisa realmente de uma grande marca. Eu acho que seria a hora de uma marca, por exemplo, na cultura. Eu que sou membro da Academia Piauiense de Letras, acho que devemos fazer como fez o saudoso Gesualdo Cavalcante no meu tempo. Era o programa editorial Petrônio Portela, que visava a edição e a publicação de livros. Livro hoje já está muito virado para a parte eletrônica. Sim. E eu estou vindo com mais um físico aí, porque eu estou lançando, através da editora SEAT, um livro que se chama Eu Fui Advogado de JK, e eu fui realmente, durante o período de exceção, advogado do presidente Juscelino Kubitschek, um grande estadista, e eu conto passagens, modéstia à parte, interessantes, curiosas, que a opinião pública de então não tinha o menor conhecimento, e eu trabalhei com o Vitor Nunes Leal, que estava recém-saído do Supremo Tribunal Federal, mas na procuração nos autos, o Sobral Pinto, o Evaristo de Moraes Filho e o Cândido Oliveira Neto, grandes nomes da cultura, e eu gosto de cultuar o direito. Eu hoje sou advogado e sou membro da Corte de Justiça Arbitral de Brasília, uma corte de julgamento e conciliação presidida pelo ex-ministro Supremo Ilmar Galvão, da qual fazem parte a ministra Ana Maria Kausing, que veio do Tribunal Superior do Trabalho, aposentou-se há 3 meses, doutor Oswaldo Garcia, engenheiro que foi presidente do BRB, e o doutor Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. Nós formamos uma Corte de Justiça em Brasília. Então, a minha vida hoje está quase toda devotada, a não ser a menina dos meus olhos, que é política, mas os olhos são jurídicos. O senhor pretende voltar a militar, candidatar-se? Por que a oposição no Piauí? Eu dizia há pouco na FM aqui, a Rádio Cidade Verde. Da Rádio Cidade Verde, eu dizia a Nádia e ao Osmo Tavares, que é meu colega na Academia Piauiense de Letras e um jornalista de renome, de preparo, de cultura, e eu dizia a ambos que a sereia fica rondando. Então você não descarta, né? A sereia fica rondando e a mosca azul voando na cabeça, as sereias aqui pelo mar e a mosca azul pela cabeça. A gente não deixa nunca de ficar pensando na política. Já tem falado comigo, você tem que ser candidato a prefeito de Teresina. Não, o meu partido já tem um jovem indicado que é talentoso, georgiano, mas eu não vou entrar agora a ser, vamos dizer, candidato a prefeito de Teresina. Tem o prefeito Firmino, que eu respeito muito, enfim, os líderes
de todos os partidos, até os do PT, o que é importante é que nós nos respeitemos. É sempre a minha máxima. Eu insisto muito. Eu gosto, tenho minhas ideias e vou defendê-las até morrer. Mas eu defenderei até morrer o direito de ter pessoas, homens e mulheres, que pensem de maneira diferente. Mas mantém a filiação partidária, né? Mantenho, eu tenho mantido desde o início. Houve uma cisão no Democratas naquele tempo. O Democratas tem também o meu maior e melhor apreço. Era um antigo PFL, Partido da Frente Liberal, da qual eu fui presidente nacional e líder no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso por 7 dos seus 8 anos no Senado Federal. Então, o liberalismo está na minha mente. O que é o liberalismo? Liberalismo é a redução do tamanho do Estado. Estado brasileiro, Estado americano, Estado inglês, Estado francês, Estado etíope, não importa a nação, o Estado tem que se meter menos na atividade econômica. O Estado é feito para ter o quê, substancialmente? Boa educação pública, saúde pública, saneamento, segurança, né, e habitação popular. Esses são os fins princípios do Estado. Negócios, comércios, desde que a sociedade se ocupe, através da lei da oferta e da procura, que é, por exemplo, por que o Estado se mete com companhia aérea? Olha aí a França, que tem a grande Air France, e a Itália, que tem a grande companhia aérea italiana, Alitalia, falidas. Por quê? Porque é o Estado, e aí vem greves, vem isso, vem aquilo outro. O Estado não foi feito para isso. Deixa que os particulares tomem conta, porque eles geram mais empregos. Mas as agências reguladoras devem continuar funcionando, o senhor acredita? As agências, sim. As agências são indispensáveis e que sejam realmente vinculadas a uma programação, vamos dizer, estatal, aí não tem dúvida nenhuma. O Estado tem a obrigação até de reger, de regular, de regulamentar para facilitar a vida dos cidadãos. Mas deixe que eles se ocupem da vida comum. Quer dizer, para que estamos aqui? Vamos dizer, TV são todas públicas, pertence tudo ao governo. Qual é a graça da concorrência? Qual é a graça do emprego? Então, é verdade que nós temos que ter, como o grande economista Roberto Campos, uma mente produzida, como ele dizia, Hong Kong saiu da rocha e tornou-se uma grande potência, está até hoje em briga lá no interior da China, ou no caso não é no interior, é no litoral, mas dentro do território chinês. Por quê? Por causa disso. Uhum. Mas, afinal de contas, é o liberalismo, é a democracia, é a lei da oferta e da procura. Se o senhor voltasse ao governo, o que o senhor faria que não foi possível nas 2 vezes que o senhor governou o Estado? Olha, eu diria, o presidente Juscelino Kubitschek, no JK 65, como ele tinha feito o plano de metas, de 30 metas de energia e transporte, e ele realmente modificou o país, tanto na energia quanto no transporte, e sem se falar na meta síntese Brasília, mas ele ia fazer educação e agricultura. Eu faria mais agricultura, mais agroindústrias, mais indústrias voltadas não só para aquelas fontes nativas como a cera de carnaúba, o babaçu, o tucum, e isso eu fui como deputado federal. Eu criei o Promeso, o Programa das Palmeiras, que lá ficou em Brasília, para fomentar, ajudar e desenvolver. Eu criei também como deputado federal um programa que era para fazer a barragem do Rio São Nicolau, que juntamente com a barragem de Castelo iriam regular as chuvas de Teresina para evitar esses dilúvios eventuais que a nossa querida capital tem. E eu fiz também a perenização dos rios Maratauã e Longá, puxando as águas do Parnaíba na altura de União e jogando de volta ao Parnaíba na altura de Buriti dos Lopes. São projetos de lei do deputado federal Hugo Napoleão no último mandato. Então, eu realmente me voltaria muito para a agricultura, para o campo, para aquilo que realmente o mundo precisa. O que o mundo tem? Fome. E eu procuraria diminuir para saciar e levar comida aos pratos de todas as famílias piauienses. Olha, muita gente fala que antigamente o Brasil tinha melhores interlocutores. O senhor, Antônio Carlos Magalhães, Jorge Bornhausen,
Marco Maciel, né, que foi vice-presidente da República, Exato. inclusive. O senhor acha que nós vivemos uma crise de interlocução no bastidor do governo, no bastidor da Câmara, nos bastidores? Falta gente com serenidade para diálogo? Acho. Eu conheci outro dia um ministro fantástico. Eu levei até um assunto profissional a ele, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e eu fiquei impressionado com a qualificação desse ministro. Olha, homens como ele, ponderados e moderados, deviam fazer uma boa interlocução. Não que o Onyx Lorenzoni não seja, é um deputado, eu fui colega dele, é falante como todo bom gaúcho, mas devo dizer que uma interlocução melhor está faltando. Lubrificação. Faltaria, sem querer fazer nenhuma alusão, um Lubrax da vida aí para melhorar... Melhorar a articulação do governo no Congresso. Melhorar, sem dúvida nenhuma. Isso está precisando, por mais que o presidente do Senado, Alcolumbre, e o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tenham lá seus valores e se esforcem, mas é preciso que, por parte do governo, haja um canal. E é preciso, porque, afinal, o presidente Bolsonaro foi, durante quase 3 décadas, parlamentar. Ninguém melhor do que ele sabe dessa necessidade. Então, eu acho que precisaria um pouco mais de diálogo, um pouco mais de alguém que pudesse fazer essa função. O ministro da Justiça, no tempo do Petrônio Portela, por exemplo, já foi veículo para isso. Mas independe da pasta. Às vezes é o ministro-chefe do Gabinete Civil, enfim, é o ministro que representa o governo, depende. Mas que precisa ter um pouco mais, precisa. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado. Hugo Napoleão, deputado federal, governador, ministro Hugo Napoleão, senador da República, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Muito obrigado, uma alegria muito grande. Vocês me dão a oportunidade de falar com o povo querido de Teresina e do Piauí.